A história do WeWork é um dos colapsos mais dramáticos na história dos negócios modernos. Uma empresa que foi avaliada em mais de 47 bilhões de dólares no verão de 2019 viu seu valor despencar em mais de 3/4 em apenas alguns meses. Ela se tornou um conto de advertência sobre o que acontece quando uma startup recebe financiamento excessivo sem a devida supervisão, levando a gastos irresponsáveis, falta de rentabilidade e uma queda espetacular que surpreendeu tanto investidores quanto funcionários. A velocidade com que a sorte do WeWork mudou fez muitos se perguntarem como um empreendimento tão promissor pôde se desintegrar tão rapidamente. No centro dessa saga estava o seu cofundador e ex-diretor executivo, Adam Neumann, um empresário israelense que se mudou para Nova York, para a faculdade após servir na Marinha de Israel. Neumann experimentou várias empreitadas comerciais antes de lançar o WeWork em 2010. Sua ideia inicial surgiu durante uma conversa com seu senhório sobre subdivisão de espaços de escritório no Brooklyn. Juntando-se ao arquiteto Miguel McKelvey, eles lançaram um conceito de espaço compartilhado chamado Green-Endisk, que venderam antes de fundar o WeGo. O momento para a entrada do WeWork no mercado de espaços de coworking não poderia ter sido melhor. Após a crise financeira de 2008, Nova York estava cheia de proprietários comerciais lutando com altas taxas de vacância. O WeWork se apresentou como uma solução, oferecendo espaços de escritório flexíveis para um número crescente de empreendedores e freelancers. Sua primeira localização na Grand Street, no centro de Manhattan, rapidamente ganhou força e, em um ano, a empresa havia dobrado de tamanho. A partir daí, o crescimento foi exponencial. No ano de 2015, o WeWork havia expandido significativamente suas operações, com 23 mil membros pagantes em 32 localizações. A avaliação da empresa havia subido para 10 bilhões de dólares. As mensalidades começavam em $45 por mês, e a empresa se comercializava como algo mais do que um simples negócio de aluguel de escritórios. Era uma comunidade e um movimento, até uma mudança cultural. Funcionários e membros abraçaram o estilo de vida do WeWork, e a grandiosa visão de Neumann alimentou o entusiasmo quase cultuado em torno da marca. A ascensão rápida do WeWork atraiu um influxo de investimentos de grandes patrocinadores, incluindo a firma de capital de risco Benchmark. No entanto, o ponto de virada aconteceu em 2017, quando o SoftBank, liderado pelo bilionário Masayoshi Son, fez um grande investimento na empresa. O conglomerado japonês injetou 8 bilhões de dólares no WeWork, elevando sua avaliação para 20 bilhões de dólares. Com o apoio do SoftBank, Neumann foi encorajado a pensar ainda maior. O WeWork embarcou em uma rápida expansão global, assinando contratos de longo prazo para grandes espaços de escritórios em cidades ao redor do mundo. No ano de 2019, o SoftBank considerou investir mais 16 bilhões de dólares no WeWork, o que lhe daria uma participação de controle. No entanto, esse plano foi reduzido para apenas 2 bilhões de dólares. Apesar disso, a avaliação da empresa dobrou novamente para impressionantes 47 bilhões de dólares, colocando-a entre as startups mais valiosas da história, superando gigantes bem conhecidos como a Airbnb, Stripe e SpaceX. Mas os números por trás do sucesso do WeWork não faziam sentido. Concorrentes como o IDEGEI, anteriormente conhecido como Regus, operavam um modelo de negócio semelhante, mas eram negociados por uma fração da avaliação do WeWork, mantendo a rentabilidade. Os investidores começaram a questionar o que exatamente fazia o WeWork valer tanto mais. A realidade era que os fundamentos do negócio do WeWork eram profundamente falhos. A empresa estava queimando dinheiro em uma taxa insustentável, expandindo de maneira irresponsável sem nunca gerar lucro. Suas perdas eram assustadoras. Somente nos primeiros 6 meses de 2019, a empresa havia perdido 690 milhões de dólares. Nos 3 anos anteriores, as perdas totais chegaram a quase 3 bilhões de dólares. Enquanto isso, o WeWork fazia investimentos bizarros, despejando dinheiro em empreitadas bem fora de seu negócio principal, incluindo uma empresa de piscinas de ondas internas e escola primária. O golpe final veio em agosto de 2019, quando o WeWork anunciou planos de se tornar uma empresa pública.
Pela primeira vez, os investidores tiveram a chance de analisar as finanças da empresa em detalhes, e o que encontraram foi profundamente preocupante. Entre as muitas bandeiras vermelhas estava a revelação de que Adam Neumann havia registrado pessoalmente a palavra We como marca e a vendeu de volta para sua própria empresa por 5,9 milhões de dólares. Isso levantou sérias preocupações sobre a governança corporativa e a integridade da liderança. Quase da noite para o dia, a confiança dos investidores desapareceu. Inicialmente, analistas previram que a avaliação do WeWork poderia cair para 12 bilhões de dólares. Outros especularam que poderia cair para até 10 bilhões de dólares. A oferta pública foi adiada indefinidamente em 17 de setembro, e apenas uma semana depois, Adam Neumann foi forçado a se demitir. Em uma votação do conselho, ele até votou contra si mesmo, reconhecendo que sua presença havia se tornado uma distração. Sua partida foi seguida por medidas drásticas de corte de custos, incluindo a venda do jato privado da empresa, avaliado em 60 milhões de dólares, o fechamento da sua escola primária e planos para demitir milhares de funcionários. No entanto, a empresa logo se viu em uma crise ainda mais profunda. Relatórios surgiram indicando que o WeWork ia ficar sem dinheiro no mês seguinte. A situação estava tão grave que a empresa não conseguia nem pagar pacotes de indenização para seus milhares de trabalhadores demitidos. Enquanto isso, os recém-nomeados co-diretores executivos, Sebastian Gunning e Art Minson, conseguiram garantir pacotes multimilionários de indenização para si mesmos, o que gerou ainda mais indignação. Por fim, o maior investidor do WeWork, o SoftBank, interveio com um resgate de 9,5 bilhões de dólares. A startup, que antes voava alto, avaliada em quase 50 bilhões de dólares apenas alguns meses antes, agora valia menos de 8 bilhões de dólares. O impacto do colapso do WeWork deixou os funcionários desiludidos, investidores prejudicados e a indústria de tecnologia abalada. Muitos ex-funcionários sentiram que haviam sido enganados, acreditando que faziam parte de um movimento revolucionário, apenas para se verem como vítimas de uma empresa que cresceu rápido demais, sem disciplina ou sustentabilidade. O fiasco do WeWork serviu como um alerta para o mundo das startups. Ele destacou os perigos da ambição desenfreada, do financiamento excessivo e da falta de supervisão. A ideia de crescimento rápido a todo custo, alimentada por dinheiro fácil, finalmente encontrou seus limites. Os investidores se tornaram mais cautelosos, questionando avaliações e exigindo fundamentos comerciais mais sólidos. Os dias de jogar bilhões em empresas com grandes visões, mas sem um caminho claro para a rentabilidade, pareciam estar chegando ao fim. A história do WeWork não é única na história dos negócios. Houve outros momentos em que empresas dominantes colapsaram subitamente, sendo substituídas por concorrentes melhor gerenciados. Nos primeiros dias do comércio eletrônico, o eBay era 10 vezes maior que o Amazon. Mas hoje, o Amazon é 50 vezes o tamanho do eBay. O MySpace foi uma vez a rede social líder, apenas para ser completamente superado pelo Facebook. A mesma mudança pode acontecer em qualquer setor, e no caso do WeWork, foi um exemplo clássico de como o primeiro a chegar nem sempre vence. Olhando para trás, é claro que o WeWork foi tanto uma anomalia quanto um símbolo perfeito de uma era definida pela ambição desenfreada e capital ilimitado. A promessa de mudar a forma como as pessoas trabalhavam era atraente, mas a execução era profundamente falha. À medida que a poeira baixa, a pergunta permanece: o WeWork se recuperará algum dia, ou se tornará uma relíquia de uma época em que os investidores estavam dispostos a apostar em sonhos, não importando o custo?